Um dos maiores surfistas de sua geração, Ricardo dos Santos, o Ricardinho, é assassinado de forma trágica e covarde em frente à sua casa. Esse é o episódio de hoje do Baseado em Fatos Criminais, o seu podcast de True Crime. Eu sou Rodrigo Vilela Veiga, esse é meu amigo Sandro Cel. Mas antes de começar, eu peço que você curta, compartilhe, fale para os amigos, porque esse não é apenas mais um podcast de True Crime. Esse é o melhor podcast de True Crime. E se você não concordar, recorre. Rodrigo, esse é um caso que abalou o mundo do surf. É um caso que acabou sendo reconhecido internacionalmente, aconteceu na Grande Florianópolis, num paraíso chamado Guarda do Embaú. Mas o que você pode falar do início desse caso, como ele aconteceu? Bom, o Ricardo dos Santos, toda a família dele é dessa região da Guarda do Embaú, de Palhoça, ele é natural daquela região lá, ele vivia pelo mundo, era um atleta de fama internacional, então ele vivia pelo mundo, mas ele tinha lá na Guarda do Embaú também uma casinha próxima à casa do avô dele, o seu Nicolau. No dia 19 de janeiro de 2015, por volta aí de umas 8 e pouco da manhã, era uma segunda-feira, a família dele, o Ricardo, o seu avô, o Nicolau, e o tio dele, o Mauro, os três decidiram fazer uma obra num cano que passava na trilha, na rua da casa deles lá, porque esse cano, quando chovia muito, ele entupia. E isso era uma coisa rotineira que acontecia o tempo todo. E aí o Ricardo quis ir junto para assistir como é que seria feita aquela manutenção, porque caso o Mauro não estivesse naquele momento, o tio dele, ele podia ajudar o avô nessa empreitada. Então eles vão subindo, é uma espécie de uma ruazinha, mas é quase uma trilha, uma rua muito pequenininha, muito estreita, que sai do centro da Guarda do Embaú e vai até o Rio da Madre. O Rio da Madre, para quem não é da nossa região aqui, é o rio que divide do centro da Guarda do Embaú para o mar. É um lugar muito bonito, até convido para quem quiser conhecer, a Guarda do Embaú é lindíssima, esse rio faz um contorno muito bonito na praia. Então, eles estão subindo por essa trilha e se deparam com um carro parado, um Citroën C4 prateado, no meio da trilha. E o carro está muito próximo desse local onde eles farão o reparo do cano, está muito pertinho ali. Eles próprios fazem o reparo do cano, porque lá tem um pouco o caráter que não é uma rua pública naquele sentido geral, né? Faz a manutenção, acabam sendo os próprios moradores. Perfeito, inclusive o vô do Ricardinho, né? E ele fala que toda aquela área era da família dele, então a família dele está ali há muito tempo, então ali já era do vô dele, que passou para o pai, e passa para ele, então já há muito tempo, realmente é dessa forma que acontece. Então eles passam por esse carro, e como o carro está muito perto desse cano, eles pedem o seguinte: olha só, vocês podem mover o carro para lá, tem que fazer aqui a obra. E segundo, aí existe vamos falar depois sobre isso, há uma confusão de versões aí, mas a versão que prevaleceu no processo é de que o carro não foi movido e eles subiram em direção, então, à casa do Ricardinho para buscar as ferramentas para fazer essa manutenção. Não foi movido porque o motorista não quis mexer o carro. Tá? Okay. Então há uma versão que diz que o motorista não respondeu nada e eles subiram, outra versão fala que o motorista falou que não ia mover o carro e pronto, e uma outra versão que talvez seja delas a mais crível, porque tem mais de uma pessoa que se refere a ela, é de que um dos ocupantes do carro estava fora do veículo, que era o carona, e ele fala assim: já estamos tirando o carro. Então eles sobem a rua, né, em direção lá à casa do Ricardinho para buscar as ferramentas. Eles iam buscar uma enxada, uma pá e uma picareta, para cavar o buraco lá e fazer essa questão do cano. Então eles vão naquela direção, o Mauro, que é o tio do Ricardo, então ele vai procurar as ferramentas, e o avô, o seu Nicolau e o Ricardo descem em direção ao carro novamente, porque o carro não tinha sido movido. E ali se inicia uma discussão. Eles pedem que tire o carro, o motorista do carro se nega a tirar. Ele responde, inclusive, assim: não tem lei que me obriga a tirar o carro, vou tirar se eu quiser, não tem lei, isso aqui é público, eu posso ficar aqui. Então a coisa ela escala um pouco, né? Uma discussão ali. E aí o motorista do carro, então, saca uma arma e desfere 3 disparos. Tá? Um disparo atinge o retrovisor do carro, então o próprio retrovisor do carro é atingido, né? E 2 disparos atingem o Ricardinho. Tá? Um dos disparos entra aqui no lado direito aqui do corpo e sai pelo lado esquerdo. Costelas. E o outro, um pouco mais abaixo da costela, e o outro disparo atinge a coluna dele, na parte de trás. Então é um tiro dado nas costas. Tá? O Ricardo então cai
em decorrência dos tiros, e o motorista imediatamente liga o carro e foge, né, pelo caminho. O vô, quando vê que o Ricardo tá vivo, porque o Ricardo fala, não, tô vivo, ele sai atrás do carro para anotar a placa. E nesse meio tempo, o tio Mauro, que estava na casa logo ali em cima, também sai correndo em direção ao carro. O Mauro, então, ultrapassa o avô, porque o avô tinha um problema de joelho e tal, ele ultrapassa o avô e consegue pegar a parte da placa do carro. Certo. Né? Nesse meio tempo, próximo dessa trilha, há um posto, um barracão que eles chamam, onde ficam salva-vidas daquela região. É uma base operacional. Quando eles ouviram os disparos, imediatamente o comandante desse destacamento vai em direção à trilha de volta. E ele diz que chega assim, em torno de 40 segundos depois dos estampidos, ele chega lá no local e ele vai prestar socorro ao Ricardo. Então eles chegam mais outros guarda-vidas também, vão socorrer o Ricardo. Eles colocam oxigênio, fazem os primeiros socorros e levam o Ricardo para a praia. Por quê? Porque lá é mais fácil o helicóptero pegar o Ricardo. Como estava numa trilha fechada, na praia é mais tranquilo. Então eles levam ele para a praia, fazem todas as manobras, né, de manutenção da vida da vítima. O helicóptero vem e leva o Ricardo, então, pro hospital. Paralelamente a isso, a família, então, liga para a polícia, informando, né, desse tiroteio. A polícia é acionada, e como a Guarda-Bama é uma comunidade muito pequena, assim, moram pouquíssimas pessoas naquela região ali. E praticamente com uma saída só. Sim. Né? Com uma saída você vai para a BR-101, e com outra saída você continua por dentro de Palhoça, para aquelas praias de Pinheira, Praia do Sonho. Então, basicamente, tinha duas saídas, com estrada que não são estradas asfaltadas, são estradas de pedra. Isso poderia ser bom para evitar uma fuga mais rápida, né? Sim, e aí, como essa cidade é muito pequena, né, uma comunidade, começa a circular em vários grupos de WhatsApp essa história de um Citroën C4, hatch, prateado, teria disparado contra o Ricardinho, inclusive em grupos de policiais. E aí um policial militar ambiental verifica que um carro semelhante ao que está ali descrito naquele grupo de WhatsApp está parado na casa da família dele. Porque esse policial tem uma casa que ele aluga para turistas. Então ele viu que tinha um carro, né, naquelas condições e relata isso, né, à polícia. Então 5 viaturas são deslocadas até o local dos fatos, né, e aí eles cercam a casa é completamente cercada. Eles anunciam, então, né, que os moradores da casa se retirem. Porque era um homem armado. Um homem armado, né? Tá aquela situação, né, muito séria. Segundo, né, se apura no processo, o atirador, que é o soldado Beltrano, ele sai de dentro da casa sem camisa. Ele era soldado? Soldado da Polícia Militar. Eu não tinha dado esse fato aqui antes, né? Ele tira a camisa e sai com as mãos assim na cabeça, sabendo como é que a polícia age, ele já sai assim para evitar qualquer tipo de confronto, e ele se entrega à polícia sem nenhum tipo de reação. Ele se entrega à polícia, ele então é conduzido para a delegacia de polícia, e aí ele é preso em flagrante pelos fatos. Infelizmente, no dia seguinte, dia 20 então, de janeiro de 2015, por volta da 1h10 da tarde, o Ricardinho acaba falecendo no hospital em decorrência do disparo de arma de fogo. Fizeram várias cirurgias nele, foram feitas várias cirurgias. Mesmo assim, ele não resistiu e acaba, né, falecendo. E aí esse policial que deu os tiros, né, cujo nome é Luiz Paulo Mota Brentano, ele é preso em flagrante e logo depois a prisão é convertida em prisão preventiva. Ou seja, o juiz entende que, como ele é policial militar e ele tem um histórico de diversos atos violentos na sua ficha, isso está dito no processo, né? Depois vou comentar isso com mais calma um pouquinho. Ele entende que ele tem que ser preso preventivamente porque ele, como policial e com esse histórico, pode acabar influenciando uma testemunha, pode acabar, de certa forma, atrapalhando a condução da investigação que está em andamento. Aí eu acho que seria interessante, Sandro, não sei se tu concorda comigo, a gente falar quem era o Ricardinho, né? Que muita gente não sabe quem era o Ricardinho, quem era esse surfista. Pois é, sobretudo o pessoal que não é do surf, o pessoal que é do surf sabe, porque ele é uma lenda, né? E teve a sua carreira brutalmente interrompida, e inclusive quem vai lá na Guarda do Embaú vê uma estátua de homenagem, ele é muito símbolo daquela região. Comentando isso aí, Sandro, no município de Palhoça, onde a Guarda do Embaú fica localizado, há uma lei municipal que institui o Dia do Surf, e é Dia do Surf Ricardo dos Santos, em homenagem ao Ricardinho. Bom, o Ricardinho, ele morreu com 24 anos apenas, então muito jovem, né? Muito jovem. Ele começou a surfar muito cedo, segundo a mãe dele, sei lá, com quase 5 anos de idade ele já surfava.
E ele teve alguns assim, momentos na carreira muito, muito interessantes, assim. Ele era especialista, segundo as pessoas do surf, né, em tubos, de ondas tubulares, né, pegar tubos, e em especial tubos de ondas grandes. Então ele era um cara que era muito bom nisso aí. E 2 praias ele era, assim, fenomenal, segundo os caras do surf, né, falam, que era Teahupo, aquela praia que eles chamam a praia dos canos quebrados, uma coisa assim, que eles apelidam dessa praia, que é um tubo muito violento, assim, muito fechado, e Pipeline, onde ele se destacava muito, assim. Isso no Havaí? Pipeline no Havaí. Em uma das etapas, né, do Circuito Mundial de Surf, ele eliminou, né, numa competição mano a mano, o Kelly Slater, que é, pra quem não sabe do surf, né, Esse ninguém precisa entender de surf. Esse é conhecido. Esse é um nome, é como não saber quem é o Neymar, quem é o Pelé. Messi. Ele é Slater é uma entidade. Ele é 11 vezes campeão mundial de surf, então é uma coisa assim, né? E o Ricardo eliminou ele num campeonato de surf, né? Quer dizer que é um cara assim excepcional. Nesse mesmo campeonato, ele acabou ficando em 5º lugar, não conseguiu, né, progredir, mas ganhou o prêmio de melhor apresentação do torneio. Existia um prêmio que premia a melhor, como é que chama? A melhor performance do torneio, que é o prêmio Andy Irons Forever, e ele ganhou esse prêmio, né? Ele também foi o ganhador de um outro prêmio, que foi a primeira vez que um brasileiro ganhou, que é a melhor onda surfada no circuito havaiano de surf. Então ele ganhou também esse prêmio. E quando ele morreu, os grandes nomes do surf, todos eles deram depoimentos, fizeram posts em redes sociais, deram entrevistas se referindo, né, à qualidade dele como surfista. E em diversos torneios daquele ano, havia um momento em que os surfistas todos entravam no mar, faziam aquele círculo, as pranchas, assim, sabe? Sentavam na prancha, faziam uma oração, todos em homenagem ao Ricardo. Então o Ricardo era realmente, no surf, um fenômeno, assim. Era uma promessa, né? Isso. Então, quando você cessa uma vida, toda a vida tem um projeto, toda a vida que é ceifada, a humanidade perde muita coisa, e aí nós provavelmente perdemos Grande campeão, né? Um grande campeão. E além disso, Sandro, ele era um cara na comunidade, né, reconhecido assim como um cara muito legal, muito bacana, muito amigo de todo mundo, era um cara... Vai ter um momento que vão dizer que ele era encrenqueiro, etc. E isso é bastante desmentido por essa reação da comunidade. Exatamente isso. Se ele fosse um sujeito metido a confusão, metido a valente, como se quis dizer na defesa do acusado, não teria essa unanimidade. Foi uma unanimidade na comunidade de tê-lo como um rapaz bastante querido, criado ali, né? Bastante querido. Sim. Bom, então esse era o Ricardinho, né, gente? Então, mas voltando ao caso em si, ao procedimento em si, e aí se instaura um inquérito policial para investigar a situação, e acabam surgindo no procedimento versões conflitantes. Como assim? O soldado Beltrano, né, que na época era soldado ainda, ele e o irmão dele apresentaram uma versão. E que versão seria essa? Que a parte da discussão toda ela é meio que unânime. Discutiram, tal, o carro não foi movido, tudo isso é meio que unânime. Onde é que está a discordância? Segundo o atirador, né, o réu, e o irmão dele... O irmão dele era menor. Era menor de idade. O Ricardo teria vindo para cima deles com um facão. Para tentar atacá-lo com um facão. E aí ele teria atirado para defender-se desta agressão. Por outro lado, o avô do Ricardo, o tio do Ricardo, diziam que não, que a discussão foi uma discussão, e aí que ele sacou a arma e atirou, porque ninguém estava com nenhum tipo de armamento naquele momento, nenhum tipo de arma branca no momento. Como há essa discrepância de versões, a polícia então decidiu, de forma muito inteligente, fazer a reprodução simulada dos fatos, e aqui vale um elogio à qualidade do trabalho que foi feito, né? Realmente é um trabalho assim exemplar. E outra, foi feito depois de já ter o laudo cadavérico. Isso. Isso é bastante importante, porque nós próprios temos relatado casos aqui em que a reconstituição é feita antes de ter sido definido exatamente a causa da morte. Então, veja, a reprodução simulada dos fatos, ela tem que se aproximar, ela tem que fechar com aquilo que ninguém mais tem dúvida. O que não se tinha dúvida, por onde o tiro entrou, por onde o tiro saiu, se esse tiro foi mortal, esse tiro não foi mortal. Tudo isso é fundamental para você reproduzir. Agora, se você não sabe isso,
Ok, se você não tem como saber, a própria reconstituição pode ajudar você a entender. Mas se você já tem isso, a reprodução simulada é em cima dos fatos que você já tem. Então aí a polícia esperou, diferente de outros momentos, né, dentro aqui do que se esperava realmente que fosse feito. Não, e isso é fundamental, Sandro, porque inclusive os peritos que fizeram a reprodução simulada falam exatamente isso, que eles primeiro estudaram o exame, a autópsia, para verificar todos os detalhes. Depois, leram os depoimentos que estavam lá no inquérito policial para ter uma visão de como é que seria a situação. E aí eles então testaram, gente, isso é legal de falar, 5 versões foram testadas. Quais versões? A versão do soldado Beltrano, a do irmão dele, a do avô, a do tio, e essa última que a gente achou meio desnecessária, assim, eles testaram a versão daquele sargento responsável pelos guarda-vidas que chegou no local dos fatos depois de ter acontecido. Quando se testa várias versões, é para ver versões que são verossímeis e versões que já podem ser de plano descartadas. Por isso, saber o laudo antes, porque se numa das versões diz que o tiro veio de outra direção, que não combina com o laudo cadavérico, aquilo vai mostrando que aquela é uma versão a ser descartada. Então, nós tínhamos várias versões com pequenas variações, né? Em alguns casos bastante variação entre a defesa e a acusação, mas mesmo entre aqueles que eram mais ligados ao Ricardinho, tem versões diferentes, que não necessariamente é uma mentira. As pessoas veem as coisas, algo que acontece em segundos. As pessoas veem de ângulos diferentes, as pessoas interpretam por vários fatores de forma diferente e no conjunto podem contribuir, mas às vezes também falam fatos que não são possíveis de acontecer. E isso é também um dos objetivos principais da reconstituição simulada. É isso, Rodrigo? Sim, exatamente isso. E aí essas versões todas são testadas e é interessante que eles botam no local dos fatos o carro original, então o carro que estava sendo pilotado pelo Beltrano. E como eu falei no comecinho, o Beltrano deu um tiro primeiro, foram 3 disparos, um atingiu o retrovisor do carro. Então se tinha no retrovisor do carro o buraco feito pelo disparo, então se sabia qual foi a trajetória daquele disparo. Isso ajudava também a posicionar o veículo e as pessoas no local dos fatos. E aí testaram as versões todas e entenderam a seguinte, algumas conclusões. Primeira conclusão, onde é que estavam, porque na cena do crime mesmo estavam o motorista, o Beltrano, o irmão dele, dentro do carro, e do lado de fora o Ricardo e o avô dele. O tio estava longe. Sim. Então, onde é que estava Ricardo e seu avô em relação ao carro? Então, a versão que prevaleceu foi a versão do irmão do Beltrano. Por quê? Por causa do ângulo do tiro. Então, ele atirou da janela do carro, então ele é destro, ele usou a mão direita para atirar, então a janela do carro está aqui, ele atirou assim, e com base nessa situação, entenderam o quê? A perícia entendeu o quê? A versão mais provável é que Ricardinho estivesse na frente do carro, no lado esquerdo assim do carro. Essa é a versão mais... Sim, senão não teria pego no retrovisor. Exatamente isso. Se ele estivesse no lado, o tiro não teria como acertar o retrovisor. Exatamente isso. Então essa é a versão que prevaleceu, né? Tem até as fotos da reconstituição que mostram ali exatamente esse ângulo aqui. Essa é a primeira conclusão. A segunda conclusão é a distância do disparo. Qual foi a distância do disparo? Em que distância o Ricardo estava do carro? E aí é óbvio que ninguém tinha naquele momento uma fita métrica, né? Os que participaram do fato, mas se entendeu que pelo tipo do disparo, né, e pelos relatos, que Ricardo estaria entre 1 a 2 metros do veículo, então estava próximo do veículo. Tá, isso é um detalhe também importante. A balística pode ajudar bastante. Sim, exatamente. Né, o tipo de arma, exatamente isso. O tipo de perfuração que fica, dá para estimar muito, às vezes, a proximidade da distância. Exatamente isso. E aí, o último ponto que foi verificado também é que a posição do corpo do Ricardo depois da queda, a versão que prevaleceu foi a versão do Mauro e a do sargento, né, atendeu depois do Ricardo. As outras versões foram descartadas também porque não fechavam com o local do fato efetivamente ali que tinha sido encontrado. E aí, depois da reconstituição,
né, o inquérito terminou, ele foi remetido ao Ministério Público e acabou então que o soldado Beltrano foi denunciado por homicídio, qualificado por motivo fútil, por recurso procedente de defesa da vítima e perigo comum. Tá? Foram 3 qualificadoras no homicídio. Denunciado por 3 qualificadoras. Denunciado é quando, então, o promotor, não o delegado, né? O delegado não denuncia, o delegado pode indiciar, pode apontar, eu acho que ele praticou isso. Mas o promotor, que é o senhor da ação, né? Como a gente diz, o dominus litis, ele é que vai fazer a denúncia. A denúncia é um requerimento para que ele seja processado. Seja processado por quê? Aí o promotor vai dizer por que ele acha que o acusado deve ser processado. E pelo que o promotor achava, doutor Alexandre Carrinho, era ele? Esse mesmo, que nos recebeu, né, um grande promotor, uma figura exemplar no Ministério Público, um grande tribuno, um homem que no júri dá um show, assim, né? Nesse caso interessante... Que é melhor não enfrentar? Exatamente. Nesse caso, inclusive, a gente entendeu que estava muito bem representado os dois lados, né? O advogado foi muito bem também, o promotor foi muito... Então é um caso que tinha dois gigantes se degladiando lá dentro, a acusação e a defesa. Era o Gornick, o advogado. Isso mesmo. Eu também o conheço, já debati também com ele. É um acadêmico de grande capacidade argumentativa. Sem dúvida ali era um enfrentamento de pessoas com muita capacidade. E isso é muito bom. Sim. Por que isso é muito bom? Porque a ninguém interessa uma condenação injusta, nem uma absolvição sem sentido. Então é muito bom quando nós temos também essa paridade concreta de armas, né? Tínhamos um promotor muito experiente, muito capacitado, e o acusado foi representado também por um advogado muito competente, muito capacitado. Então ninguém pode reclamar de qualquer problema aí nas representações de ambos os lados. Sim, então as qualificadoras foram 3. Primeiro, motivo fútil. O que seria o motivo fútil, gente? Motivo fútil é aquele motivo absolutamente desproporcional, aquele motivo assim, bobo motivo. No caso, qual foi o motivo? Uma discussão de mover ou não um carro. Então, como ele não queria mexer o carro de lugar, ele matou o outro. Então, por isso o motivo fútil. Perigo comum. Qual é a ideia? É que o homicídio, além de causar a morte da vítima, representa perigo também para outras pessoas. Um exemplo clássico é matar alguém com uma explosão. A explosão pode atingir um monte de gente. Neste caso, como foi disparo de arma de fogo, qual foi a justificativa? Que aquela trilha que levava, né, do centro da Guarda do Embaú até a praia era uma trilha muito movimentada. Estávamos no verão, várias pessoas passavam por ali, então esses disparos poderiam ter a capacidade de atingir outras pessoas. Essa foi a justificativa. Tá? E a terceira qualificadora foi a impossibilidade de defesa da vítima. Qual foi a ideia? Que como o Beltrano estava dentro do carro e o Ricardo estava fora do carro, ele de surpresa saca a arma e atira sem dar tempo de que o Ricardo possa fazer qualquer coisa para se defender. Então essa foi a justificativa de ter essa terceira qualificadora. Além disso, Sandro, é importante frisar, ele também foi denunciado por embriaguez ao volante. E por quê? Quando o Beltrano foi preso, ele autorizou que se fizesse nele o exame toxicológico. E foi apurado que ele estava com 13 decigramas de álcool por litro de sangue. Para a gente ter uma noção sobre isso, pessoal, o crime de embriaguez ao volante, se tu tiver 6 decigramas de álcool por litro de sangue, tu tá embriagado. Ele tinha mais que o dobro. Então, peraí, né? Nós já temos um policial atípico que não representa, né, aquilo da polícia catarinense, porque mesmo que não tivesse acontecido isso, um policial, esteja de férias ou não, ainda estava com a arma da corporação. Com o irmão menor. Que está com mais que o dobro daquilo que, se parasse o carro de outra pessoa, ele agiria, né? Teria que agir como um policial, de fato não ajuda ele em nada. Né? Então, pelo contrário, né? Pelo contrário. Né? Quer beber, deixa a arma em casa. Quer beber, deixa o carro em casa. É o básico do básico do vale básico. Para policiais, juízes, promotores, advogados, para mim e para você.
Essa é a ideia. Bom, aí ele foi denunciado por todos esses crimes e aí começa o procedimento do júri. Vale a pena contar aqui, né, como eu tenho ali um homicídio. No Brasil, os homicídios dolosos são julgados pelo chamado Tribunal do Júri. Homicídio doloso, só para esclarecer para quem não é do direito, ele tem que ter uma intencionalidade ou um não se importar com matar ou não. É o contrário do homicídio culposo, que é um homicídio por acidente. Você faz alguma coisa errado, você não presta atenção no que está fazendo e acaba levando alguém à morte, né? Esse homicídio, em princípio, não vai a júri, se estiver certo que ele foi acidental. Mas nesse caso, havia indícios suficientes de que aquele tiro não foi um disparo acidental, etc., que tinha a intenção de morte ou de coisa que o valha. Sim. Vamos ver. Então, nessa primeira fase do júri, né, ela é uma fase que também se ouvem testemunhas e se produzem provas para verificar se, em tese, aconteceu ali o que falou o Sandro agora, um crime doloso contra a vida. E aí foram ouvidas diversas testemunhas nesse caso, inclusive o acusado foi interrogado, né, que é o momento que ele tem que ter para se autodefender. Eu queria destacar uma situação que apareceu nessa fase agora, que é interessante. Porque toda a discussão desse caso gira em torno do seguinte: defesa fala o quê? O soldado agiu em legítima defesa. A acusação fala o quê? Não, foi homicídio doloso. Essa é a discussão. E para que eu tenha legítima defesa, eu preciso ter uma agressão atual ou iminente por parte de quem? Da vítima, no caso do Ricardo. E uma agressão injusta. Isso. E que tem que ser a resposta tem que ser proporcional à agressão. Uhum. E qual era a tese da defesa, então? Que Ricardo estava com um facão e quando foi golpear com o facão, recebeu o tiro. Essa era a grande questão que surgia aí. Só que no local dos fatos, não encontraram nenhum facão. Ninguém das pessoas que estava no local, que prestou socorro, que apareceu ali, porque, imagina, uma trilha movimentada, aconteceu os fatos, ficou uma montoeira de pessoas, apareceu ali para ninguém, absolutamente ninguém, se referiu a um facão. Aqui, como sempre, nós apresentamos os dois lados da forma mais honesta possível. É claro que a defesa poderia dizer, olha, estava lá numa comunidade que todos o conheciam, né? É possível que alguém tenha jogado esse facão fora. Mas isso foi investigado e não se chegou, né, a nada que indicasse que isso aconteceu. Mas o simples fato da arma não ser encontrada não significa que ela não pode estar presente. Daí, essa era a grande discussão, né? Se havia o facão ou não havia o facão. E até agora não se tinha apenas a palavra do soldado Beltrão e do irmão dele que esse facão existiria e todos os demais diziam que não tinha facão. Nessa primeira fase do júri acontece um fenômeno interessante. Eles vão ouvir um policial militar, que a defesa traz, e esse policial militar narra uma situação que é um pouco inusitada. Ele fala o seguinte: olha, no dia seguinte aos fatos, uma outra viatura de polícia estava na Praia da Pinheira, que é uma praia ao lado da Guarda-Moeda, absolutamente do lado uma da outra, quando um casal, aí eles se autodeclaram, tá, de hips, parou a viatura e falou assim: olha só, nós vimos lá o caso Ricardinho e tinha um facão no local. Eles pararam a polícia e falaram: olha, a gente viu lá no local dos fatos, né, um facão na cena do crime. Esta viatura, então, segundo o que contou esse policial, coloca os hips dentro do carro, leva eles até a delegacia e, segundo, né, esse policial fala, o delegado não quer ouvi-los naquele momento e marca no outro dia. No outro dia, segundo o policial também relata, os hips não apareceram. O promotor fica muito indignado com esse depoimento do policial, ele inclusive contesta bastante o policial, né? Como é que uma informação dessa não chega antes? Como é que não chega? Há todo um enfrentamento nesse sentido. E é o momento que surge esse casal de hips que não existia antes e a história do facão ganharia mais esse contorno. Bom, aí o acusado é interrogado. Antes disso ainda, tem um outro detalhe que eu acho que chama a atenção. Uma guarda-vidas e um guarda-vidas homem, os dois, contam uma história de qual seria o motivo daquele carro estar naquele local naquele momento. Segundo esse guarda-vidas,
ele estava indo de bicicleta pro posto, que eu falei antes, né? Passa a trilha, logo depois é o posto deles. Ele estava indo de bicicleta e ele vê um carro passando muito rápido na Praia da Pinheira, assim, voa uma lombada e tal. E ele faz sinal pro cara, baixa a velocidade, vai mais devagar, porque é um local muito calmo, muito tranquilo, e o carro vai embora. Cheio de gente na rua. Exatamente isso, e o carro vai embora. E ele reencontra o cara perto da trilha. Aí o que fala esse guarda-vida, que ele vai andando de bicicleta e o cara vem seguindo ele, assim, sabe? Igual cena de filme, o cara vai olhando pra trás e o cara tá seguindo ele, o cara olhando pra trás e tá seguindo ele. E aí ele entra, como a trilha vai se afunilando, o cara para ali e ele continua embora de bicicleta. Ele vai, isso é uma informação de que talvez ele não tenha se perdido, mas sim ido ali atrás desse guarda-vidas. O que depois parece que vai ter alguma compatibilidade com a própria personalidade desse acusado. Porque nós vamos ver mais tarde que o histórico dele de agressividade era conhecido. Sim, e aí essa guarda-vidas mulher passa depois ali na trilha e diz que o acusado olha pra ela com uma cara assim, muito assim, estranha, ela fica com medo dele, né, ele não fala nada, mas ela passa. E uma terceira testemunha, que é dono de uma pousada dali da região, ele diz que todo dia de manhã ele vai até a praia por ali para verificar como é que tá o mar, se tem onda, se não tem onda, para avisar pros clientes dele, para surfar e tal. Quando ele passa, o Beltrano fala para ele assim, e aí, loirinha, manda um beijinho, faz um coraçãozinho para ele, no sentido de querer brigar com ele, de querer arrumar confusão, assim. E aí ele percebe, segundo o que ele diz, que o cara tá muito alterado e ele passa e vai embora sem responder à provocação. Aí o acusado é interrogado, e o acusado mantém aquela versão, né, de que houve legítima defesa, mas ele também traz mais um fato, que também não tinha aparecido antes. Além do facão. Além do facão, mas é um complemento ao facão. Que diz que eles estavam no carro. Então a história é a mesma história. Que os três, o Ricardo, o avô e o tio passam. Eles pedem para ele tirar o carro. Eles falam que vão sair. Os caras continuam lá, vão para cima. E quando ele tá movendo o carro, ele tá fazendo a manobra para sair o carro, o Ricardinho pega um facão e começa a cortar um mato ali, tirar um mato assim com o facão. E aí ele começa a fazer a manobra, segundo ele, muito devagar, porque o carro tem o para-choque muito baixo para não bater na pedra e tal. E ele diz que o Ricardo então olha para ele e fala assim, não vai tirar essa porra daí, ele fala assim, na versão do policial. E aí o policial então tá tendo o carro bem devagarzinho. Quando o Ricardo então levanta e vem com o facão para cima dele. Só que essa história do mato, ela não tinha aparecido antes. Todo o depoimento que ele deu na polícia, no inquérito policial, a história do mato não apareceu. Na reconstituição dos fatos, que também se fez toda essa história, também não apareceu a história do mato. Ela foi acrescentada agora. E na versão, a Júlia questiona de por que apareceu essa versão agora, ele fala que estava muito nervoso antes e que lembrou só agora dessa história do mato cortado. Só que nenhuma testemunha, ninguém, né, nenhuma pessoa se refere a essa história de mato cortado. Por quê? Porque o cano que seria reparado ficava onde? No meio da rua. Então não há muito sentido da história do mato cortado com o reparo do cano. Isso indiretamente traz um problema, que o facão mesmo, ele teria admitido que o facão não entra como uma arma que seria buscada. Mas um dos problemas, de novo, de botar o facão na cena do crime, é que o primeiro que vem atendê-lo, né, é um bombeiro militar, né? Então é que em alguns pontos até dá um depoimento meio para lá, meio para cá, né, tenta de fato dizer quais foram os fatos que ele viu, e esse primeiro não viu o facão. Então aquilo até que eu levantei por dever de ofício, que se poderia questionar se o facão foi jogado fora, mas é difícil que o facão deveria ter caído, então, perto do Ricardinho, se ele estava com ele na mão. Sim. Que as pessoas saíram correndo atrás do carro para pegar a placa, o bombeiro chega 30 segundos depois. E logo depois chega o outro também, já chegam dois, eles chegam dois. Chegam outras pessoas que não eram da família do Ricardinho, chega tanto da família quanto fora da família, e ninguém vê esse facão, e ninguém vê esse mato cortado. Então parece que por enquanto a história do facão tá meio assim fora do... Bom, aí a juíza então, a acusação então pede, né, no final da primeira fase, que ele seja pronunciado por todos os crimes e qualificadoras, e a defesa pede então faz um pedido chamado absolvição sumária.
que é isso? A defesa diz o seguinte: olha, ele está provado que ele agiu em legítima defesa. Aí o que pode fazer a juíza? Não mandar o caso para os jurados e ela mesma fazer o quê? Absolver o réu. É possível? Perfeitamente possível. O que fala a juíza? Ela então acolhe integralmente a tese da acusação e responde à defesa o seguinte: defesa, para que eu possa absolver sumariamente, a legítima defesa tem que ser a única tese possível. Não pode haver assim discordância. Como nesse caso há duas versões, quem vai ter que dizer qual é a versão correta não sou eu, e sim os jurados na segunda fase. Olha, há uma dúvida, essa dúvida tem que ser resolvida com os verdadeiros juízes dessa causa, que vão ser os jurados, as 7 pessoas do povo que vão ser chamadas. Além do que, para que haja a absolvição sumária, a legítima defesa teria que ser aquela que de plano a gente já vê que é uma legítima defesa. Né? Um criminoso entrou de noite numa casa armado, o pai de família dá um tiro e mata esse sujeito, tal. Muitas vezes fica bastante claro essa legítima defesa, mas ali nós tínhamos uma disputa enorme, não era caso para absolvição sumária, era caso para júri, como fez bem, né? Sem dúvida, a magistrada. E aí, claro, a defesa recorre, né? Recorre, né? Para isso existe a defesa. A defesa, o tribunal, então, mantém a pronúncia. Eles recorrem também por STJ e também, né, não conseguem o seu pleito. E aí vai acontecer a segunda fase do júri. Mas a defesa também tentou realizar um procedimento chamado desaforamento. Qual é a ideia? Normalmente, gente, funciona assim. O crime ele é julgado, qualquer crime, no local em que ele foi cometido. Então, por exemplo, estamos em Florianópolis. Se eu tenho um furto em Florianópolis, quem que vai julgar? Algum juiz de Florianópolis. Então, essa é a regra. No tribunal do júri, isso pode ser mudado num processo chamado desaforamento. O que é isso? Tirar desse fórum e mandar para outro. Perfeito. Como é que funciona isso? Pode ser pedido pela defesa, pela acusação e até mesmo pelo juiz. Tá? Quando eu tenho dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, ou tem algum problema ligado à segurança, à condução do processo. Basicamente é isso, tá? A defesa, então, pede ao tribunal, com qual argumento, de como o Ricardo era muito conhecido na comunidade, muito querido, haveria ali uns jurados não imparciais, tá? Essa seria a alegação. O tribunal entendeu que não foi comprovado que os jurados ali não seriam imparciais, além do fato de que o crime gerou repercussão internacional e que o fato está na mídia para tudo que é lado, não teria muito sentido esse desaforamento e manteve o julgamento, então, na comarca de Palhoça, que é a comarca responsável pela Guarda do Embaú. Nesse ponto, em outros, nós já discordamos também do desaforamento, mas nesse ponto eu vejo muita razoabilidade no pedido da defesa, né? O Ricardinho era um nativo de enorme popularidade e, de certa forma, um jurado absolver era quase como uma traição também à sociedade. Não é isso que acredito que aconteceu, mas tinha esse outro problema, o caso não era conhecido só em Palhoça, era nas cidades vizinhas. Vai levar esse caso para onde se eu tenho uma vítima que é celebridade? E aí, claro, foi mantida então a sessão de julgamento para a Palhoça, e aí fez-se o plenário, a sessão plenária, e nesse dia então são escolhidos os jurados, são chamados para o tribunal do júri 25 jurados titulares para participar do julgamento e são sorteados 7 jurados que vão julgar efetivamente o caso. Aí a acusação e a defesa podem recusar jurados, dizendo o seguinte: esse aqui eu não quero porque eu achei ele esquisito, então são recusas imotivadas, ou recusas motivadas, quando eu recuso é o seguinte: olha, eu recuso isso aqui porque ele já opinou sobre o caso, eu recuso isso dali porque ele é primo da vítima, e assim por diante. Hoje nas redes sociais é um motivo muito grande de recusa, né? Porque num caso como esse, você sorteia um jurado, vai lá na página dele no Facebook, Instagram, tá lá ele dizendo justiça para esse, ou então foi legítima defesa. Esse já é um jurado comprometido. Agora, quando o professor Rodrigo salienta que cada lado pode não aceitar 3 jurados dos quais são sorteados, sem precisar dizer o motivo,
Ele falou assim, não fui muito com a cara do sujeito. É claro que o professor está fazendo uma caricatura. Em geral, tem uma ideia de uma estratégia, de um perfil que a acusação acredita que é mais favorável à tese dele e a defesa acredita que é mais favorável à tese delas. Às vezes, dependendo do caso, você prefere intuitivamente, isso não é uma garantia, que os juízes sejam, por exemplo, mais mulheres do que homens, outro com mais idade, com menos idade. Então, há uma série de inferências que tanto a acusação quanto a defesa podem fazer dentro desses limites para tentar selecionar um perfil que estaria mais adequado a julgar de acordo com o que ele quer, acusação ou defesa. Sim, e aí depois escolhidos então os jurados, aí começa a instrução processual, onde são ouvidas as pessoas, todo mundo foi ouvido de novo, e agora também foram ouvidos o citado casal Ripp. Eles então foram trazidos pela defesa e também foram ouvidos. Todas as pessoas que foram ouvidas mantiveram a mesma versão que tinham na primeira fase, e os Ripps, né, o casal de Ripps, eles também sustentaram a ideia do facão. Então eles, apesar de ter muita discrepância nos depoimentos, eles sustentaram a versão do policial, aquela de que realmente viram o facão ali no local do crime. É interessante porque os Ripps, quando se fala assim, Ripp é porque eles foram de fato reconhecidos. Eles se autodeclaravam. Eles se autodeclararam, né? Então não é nenhum tipo aqui de por que nós vamos chamá-los assim. Eles não são vistos inicialmente por aquelas pessoas que apresentam ali. Depois eles surgem dizendo que viram de outro ponto de vista, pode ser, claro, mas trazendo uma tese que não parecia combinar com a maior parte dos depoimentos. Bom, aí depois de todo mundo ser ouvido, inclusive o acusado novamente é ouvido e mantém a mesma versão que ele tinha dado na primeira fase do tribunal do júri. Aí começam os debates, que é aquela parte que todo mundo gosta de assistir do júri, que é o promotor falando, o advogado falando, aquela parte que a gente vê nos filmes. No processo do júri, pela nossa legislação, cada parte tem 1h30 para falar quando temos apenas um acusado. A acusação e a defesa combinaram, estenderam esse prazo para 2 horas para cada um. Tá? Isso é perfeitamente possível, né? Nós temos até um caso aqui no nosso canal, que é o caso do Bernardo, nosso vídeo da semana passada, em que combinaram 4 horas. É possível? Não tem nenhum problema. Geralmente o juiz aceita esse tipo de combinação, porque não há prejuízo efetivo, né? Se há combinado, tá tudo certo. A não ser o cansaço dos jurados. Exatamente isso. O júri é um clima bastante tenso, porque se está num ambiente de bastante emotividade, a pressão ali, você tem a família da vítima, a família do acusado, você tem cenas terríveis que são mostrados, laudos cadavéricos, etc. E você tem jurados sentados numa cadeira nem sempre tão confortável. E não podem falar com ninguém, eles são incomunicáveis. No Brasil, o jurado não pode falar com ninguém. E para decidir o destino de uma vida. Então é um fator bastante estressante, mas às vezes as partes dizem, não, nós precisamos de mais tempo para fazer bem o serviço, até nós não podemos fazer rápido porque de fato estamos decidindo a vida de alguém. Quiseram 2 horas daqui, 2 horas dali, ok, 4 horas só para ficar na argumentação. E aí o promotor, né, sempre começa pela acusação essa fase. O promotor então sustenta que estão comprovados pelos depoimentos que foram dados, né, o homicídio com todas as qualificadoras e também a questão da embriaguez ao volante. Ele demonstra, né, que a tese da legítima defesa não tem cabimento na versão dele, porque ele entende que o facão não existe. Inclusive, ele questiona e pede para o juiz colocar na quesitação, que eu vou explicar a quesitação, para verificar se há indícios que os Ripps mentiram no depoimento deles. Isso é interessante a gente comentar daqui a pouquinho. E ele diz o seguinte, que não tem como ser legítima defesa porque a dinâmica do fato, o local em que os tiros pegaram no Ricardinho mostravam que ele estava saindo da cena. Porque o tiro entra aqui e sai aqui. E o Ricardo estava onde? Quase na frente do carro. Então ele estava saindo. E o segundo tiro pega onde? Nas costas. Então ele estava se virando para sair. O que mostra o quê? Que não tinha como ter agressividade em relação ao acusado. Então essa é a tese que ele diz o seguinte, olha, não tem como. Além disso, ele ainda frisa num ponto, porque ele imagina, e o promotor é muito experiente, ele sabe disso,
que a defesa vai tentar pedir a ideia do chamado homicídio privilegiado. O que é isso? Nós temos isso no parágrafo 1º do nosso Código 121 do Código Penal, que diz o seguinte, que se houver injusta provocação da vítima e o assassino for tomado de violenta emoção, a pena é reduzida. Por que ele fala que isso não existe? Porque uma discussão, por causa de um carro, não causa em ninguém a tal da violenta emoção. Ele tem razão nesse ponto. Tá? Eu entendo que ele tem 100% razão nesse ponto. Então, teria que se mostrar duas coisas. Primeiro, que foi Ricardinho que fez algo muito injusto e que isso fez, no caso, o ex-policial, ser tomado de um descontrole justificável ali por aquela injusta provocação e por isso ele perdeu a cabeça, as pessoas perdem a cabeça, então era para ser um homicídio mais brando. E aí o promotor então sustenta, né, que o fato de ele estar completamente embriagado, sendo policial, que o dever de não estar, portando uma arma da corporação ainda por cima, né, e tudo teria agravado a situação, e ele pede então a condenação para os jurados em todas as qualificadoras, né, que foram colocadas lá pelo crime. Então ele diz que Ricardo foi morto por um motivo fútil, ou seja... A discussão de tirar o carro, não tirar o carro. Não tira o carro, vou te matar. Né? Incapacidade de defesa. Pra surpresa, né? O cara atira de surpresa, assim, o Ricardo não tinha como se defender daquela situação. Exato. O sujeito estava dentro de uma couraça de aço, que era o carro, bota a mão ali e atira. Né? E... qual era o terceiro? Perigo comum. Perigo comum. Os tiros com a trilha cheia de pessoas passando e tal, podia ter pego em outra pessoa, fora o Ricardo. Podia ter pego em outra pessoa, ok. O promotor queria isso. Condenação total. Uhum. A defesa, por outro lado, e aí, né, insiste na ideia do que? Legítima defesa. E ela sustenta isso aonde? Na questão do facão, na questão do treinamento do policial, porque eles dizem que se o policial quisesse matar realmente Ricardo, teria descarregado a pistola ou mirado na cabeça. Que o fato de ele atirar só 2 vezes e no corpo não teria aí por si só uma intenção homicida. Então ele não tinha esse controle todo. Ele foi o sujeito que quebrou o próprio retrovisor. Isso, então, esse ponto é interessante. É bastante interessante, porque o sujeito diz, olha, se eu tivesse intenção, eu teria acertado na cabeça. Olha, se você tivesse esse controle todo, você também não teria acertado no retrovisor. O próprio policial fala que quando ele sacou a arma, ele deu uma gatilhada, que ele chama. Né? O que seria a gatilhada? Que ele sem querer, apertou muito rápido o gatilho, porque estava nervoso, tal, segundo ele, e por isso atirou no retrovisor. Aí ele refez a mira e atirou em direção ao Ricardo. É isso que ele fala, porque ele teria dado esse erro. E ele sustenta que ele usou uma tática que eles aprendem, que a polícia ensina para eles, que é dar 2 tiros para parar o agressor. Ele sempre atira com 2 vezes, porque é uma coisa que ele é treinado para fazer. Então a defesa tenta, dessa forma, justificar que foi legítima defesa, então, pelo facão e pela questão de não descarregar a arma e não atirar na cabeça. Alternativamente, a defesa pede o quê? O reconhecimento do homicídio privilegiado, porque a discussão teria gerado no acusado uma violenta emoção que levou ele, então, a causar a morte. Aí, a juíza questiona, então, a acusação se ela quer usar o momento de réplica. O que é isso? Nós temos, né, primeiro fala a acusação, depois fala a defesa. Próximo passo, a acusação fala de novo se ela quiser. Tem a chamada réplica. E aí teríamos 1 hora de réplica, se a acusação quisesse, e mais 1 hora de réplica para a defesa também. O que a acusação fala? Não quero réplica. E aí a defesa fica sem réplica. E aí a juíza, então, pergunta aos jurados se estão aptos a julgar o caso. Eles respondem que sim. E aí vamos para a chamada quesitação. O que é quesitação, gente? No Brasil, quando um jurado vai julgar um caso, ele julga a partir de respostas a perguntas formuladas pelo juiz. Então o juiz faz a pergunta, o jurado então responde essa pergunta de forma escrita. Ele recebe em mãos uma cédula escrita sim e uma escrita não, e ele então responde, quando o juiz pergunta, colocando o voto dentro de uma urnazinha que é depois contada pelo juiz. Essa é a ideia do funcionamento dos quesitos. Ele nem escreve. Não escreve nada. Ele escolhe ali, ele recebe um sim ou não para cada votação, e aí primeiro passa uma urna
para o voto que ele vai dar, que para o ele voto vai válido. dar, e depois passa a urna de novo para o voto de descarte. Exatamente então, isso. ali você tem o oficial de justiça conferindo tudo. Então, cada vez que tem uma pergunta, vem só dois papeizinhos, sim ou não, para evitar ali a aglomeração. Aí o juiz faz a primeira pergunta. Por exemplo, foram os tiros de Brentano que mataram, que causaram a morte de Ricardinho? Sim ou não? Aí vem o sim ou não, os jurados botam naquela urna da votação do que eles querem, sim ou não. E aí se conta os votos, são 7 jurados, se conta todos os votos, Rodrigo? Não, hoje no Brasil nós temos uma regra que são contados apenas até que eu atinja a maioria para um lado ou para o outro, ou seja, 4 votos. Então, atingir 4 votos, eu não conto os outros. Tá? Essa é a ideia. Eu só vou contar todos os votos se sair 3 num lado, 3 no outro. E aí vem o último voto que desempata. desempata. O último voto para desempatar. Senão, só contam 4 votos. Para proteger o quê? Os jurados de eventual represália de família do acusado ou de família da vítima. Esse é o motivo desse sigilo das votações. Então, a juíza faz a votação inteira dos quesitos e os jurados, aderem a todas as teses da acusação. Ou seja, os jurados entendem que o Beltrano matou o Ricardinho, foi homicídio triplamente qualificado e também cometeu o crime de embriaguez ao volante. A juíza, ela tem uma missão depois disso, que é transformar estas respostas dos jurados, como no caso é uma condenação, em uma pena. Se chama no direito fazer a dosimetria da pena. Como assim? O homicídio qualificado tem pena de 12 a 30 anos. Qual é a pena desse caso? Cabe ao juiz, com base nas respostas que os jurados deram, dosar essa pena. A juíza dosou a pena e condenou o Beltrano a 22 anos de reclusão. Vamos ver o que ela levou em consideração. Porque, veja, a pena, quando o juiz vai aplicar, ela começa sempre do mínimo. Então, eu tenho 12 a 30, ele foi condenado, a pena dele começa de 12. Para aumentar, eu tenho que ter alguns outros elementos. Então, é um processo que tem 3 fases, mas de forma mais simplificada. Num primeiro momento, se analisa algumas circunstâncias pessoais do indivíduo, o quanto que ele queria aquele crime, uma ideia da personalidade dele, da conduta social, e na conduta social, que é como o sujeito se comporta antes na sociedade, a juíza aumentou a pena dele. Aumentou porque ele tinha um histórico dentro da polícia. Sim. Que não era um histórico bom. Sim, chamava atenção. Ele ficou 5 anos na polícia e ele tinha 6 processos administrativos contra ele, por atos que não seriam compatíveis com a função de policial, e respondia a alguns processos judiciais também por situações criminosas, inclusive um de tortura. Então a juíza ressalta isso no seu parecer, que olha, um cara com 5 anos de polícia, com todo esse histórico, e há inclusive um momento em que a própria polícia militar retira a arma dele, então ele fica policial, mas sem arma, como prevenção por um ato que ele teria em tese praticado também. Então é um cara que tem um histórico de certa violência antiga, então por isso a juíza também acha que, claro, que ele não teria uma conduta social favorável a ele, ao contrário, desfavorável, e atestada pela própria polícia de onde ele vem. Nesse momento ele já tinha sido expulso da polícia. Expulso da polícia. A polícia até foi bastante rápida nisso, a polícia deu uma resposta para a sociedade, dizendo que não poderia estar nos quadros deles uma pessoa que se comporta assim. É claro que causou muita espécie à polícia, não só aquela questão de se era legítima defesa ou não, mas dele estar embriagado com uma pistola em um carro. Mas a juíza aumentou também a pena, era num quesito chamado circunstância, que é aquilo que acontece em relação ali, ou em volta do crime. A juíza, entre outras coisas, teria fundamentado que isso se deveria ao fato de ter um menor presente,
né? Então, você atirar na frente de um menor, é claro que o menor era o próprio irmão dele, Sim. mas isso causaria, né, um abalo maior, etc., né, um desrespeito à condição de quem tem que ser protegido de toda forma de violência. E também entendeu a questão do Ricardo ser famoso, muito jovem. Aí foi onde teve uma grande controvérsia, porque ela aumentou no chamado consequências do crime. Vejam, a consequência não pode ser o próprio crime, então eu não posso aumentar um homicídio por uma pessoa ter morrido, porque esse é o próprio homicídio. Mas ela disse que o caso do Ricardinho ainda era mais sério, porque ele era um jovem e porque ele era famoso. Veja, porque era um jovem, né, eu abro aqui também a divergência em relação à magistrada, justamente porque teria até uma ideia de que tem idade que é mais significativa que a outra. Né? Você ser morto aos 24 anos é uma coisa terrível, mas ser morto aos 40 não é menos terrível. Né? Então tem uma questão de que isso é uma avaliação muito pessoal que não faz a lei. A segunda coisa é o fato dele ser famoso, então ter várias repercussões. Também a minha discordância nesse ponto, porque uma vida é uma vida. Né? O fato da pessoa ser uma celebridade ou ser um ninguém em termos de que os outros conhecem, não faz com que a vida tenha que ser mais punida ou menos punida. Né? Muitos juízes decidem assim, tem muitas decisões nesse sentido, mas aqui abrindo a discordância com a divina vênia, né? Que no direito é, de fato, um palco de discordância. E aí na segunda fase ela também aumentou a pena dele, né? Porque ele teria abusado do poder inerente ao cargo dele de policial militar por ter usado a arma da corporação, né, nesse procedimento. E aí ele pegou então 22 anos de reclusão em regime inicialmente fechado pelo homicídio e 8 meses de detenção pela embriaguez ao volante, mais 6 meses de proibição de dirigir 4 meses de proibição de 4 dirigir. meses, isso. 4 meses. Então, 22 anos, regime inicial fechado. Regime inicial fechado é aquele que você fica só dentro da penitenciária. Ele, no nosso caso, os critérios mais comuns para ele, para o caso do réu primário, é pena de reclusão a mais de 8 anos, né? Se o sujeito tem uma pena por um crime doloso, punido com reclusão a mais de 8 anos, e ele tinha 22, regime fechado, além do que esse é um crime hediondo, o homicídio qualificado, que é outro critério que usa a lei para que se comece lá no regime mais rigoroso. Ele bastaria preencher um, ele preencheu os dois, regime inicial fechado. A defesa, então, recorre para o Tribunal de Justiça, né? Mais uma vez. Papel da defesa. Papel da defesa. O tribunal, então, a defesa tenta, claro, primeiro, anular o julgamento, e aqui cabe um esclarecimento também. No tribunal do júri, e isso talvez seja um pouco complicado para quem não é da área nossa entender, é o seguinte: quando a defesa ou a acusação recorre no tribunal do júri, nós temos duas coisas para serem objeto de recurso: a decisão, culpado ou inocente, e a pena dosada. Nessa parte que eu falo culpado ou inocente, o tribunal ele não pode reverter o que os jurados falaram. Então, o jurado falou absolvido, o tribunal não pode condenar. E vice-versa. O que o tribunal pode fazer é, em algumas poucas hipóteses, anular o julgamento. Por exemplo, quando se entende que as provas do processo são completamente contrárias ao que os jurados entenderam. Esta foi a tese da defesa de recorrer no que se refere ao quê? Ao culpado ou inocente. O que falou a defesa? Que os jurados julgaram contrários à prova dos autos, porque estava provado que nos autos que havia legítima defesa. Essa é a tese deles nesse sentido. O tribunal entendeu que não, entendeu que os jurados julgaram que haviam duas versões do fato, e os jurados preferiram uma delas, e isso é típico de cada juiz naquele caso, então entenderam que isso não teria provimento. Porém, na dosimetria da pena, que é a parte que o juiz faz, o tribunal tem liberdade de se manifestar, a defesa também pede sobre isso, e o que o tribunal fez então, ele acabou reduzindo a pena, né, do Beltrano. E o tribunal aderiu à tese do Sandro, né, ele aderiu à tese do Sandro, o tribunal falou então que
a idade baixa do Ricardo e a fama internacional não poderiam ser usadas para majoração da pena, que não faz sentido isso aí, até porque se entende que, né, naquele momento o próprio Beltrano não conhecia o Ricardo, não sabia da fama que ele tinha, não sabia quem era, então não tem sentido essa situação. Também entendeu o tribunal que não se pode falar em abuso de poder, porque não há nenhuma informação nos autos que mostre que o ex-policial Beltrano usou seu cargo para o fato. Então o tribunal também tirou esse aumento de pena. E, por fim, acho que o Sandro quer comentar essa questão, o tribunal reduziu a pena dele pela chamada confissão qualificada. Veja, a confissão, quando o réu confessa, é uma atenuante. Então, ela baixa a pena. No entanto, nós temos dois tipos de confissão. Aquela confissão, que é a confissão tradicional, o que é confessar? Confessar é admitir aquilo do qual você é acusado. Então, se você é acusado de ter praticado um homicídio, é você dizer, sim, eu fiz o homicídio. E temos uma chamada confissão qualificada ou uma confissão defesa, em que eu confesso, mas com o objetivo de também me beneficiar. Por exemplo, eu sou pego sou acusado de tráfico de drogas, porque eu sou pego com droga, eu confesso que a droga é minha, mas que era para uso pessoal. Então se entende que essa é uma confissão qualificada, porque eu confessei que a droga era minha, mas eu não confessei o tráfico. Então eu confessei para me defender, pegar uma pena menor. No caso aí do acusado, ele confessa que atirou, mas confessa que atirou não de forma criminosa, em legítima defesa, ou sob domínio de violenta emoção. Isso é uma confissão defesa, isso é uma confissão qualificada. Tradicionalmente, não se dá essa confissão. Nós já trouxemos vários casos aqui, enquanto a confissão tem o intuito de se defender e não de dizer que praticou o crime, ela não deve ser diminuída. Mas, nesse caso, o tribunal disse, bom, embora ele tenha confessado parcialmente, o juiz deve ter levado, né, os jurados devem ter sido influenciados por essa confissão, ainda que parcial, e vale a pena aí, pelo menos, reduzir um pouco a pena a partir daí. É uma tese polêmica, não digo nem que eu divirjo do tribunal nesse ponto. Eu até acho que o tribunal fez certo nesse ponto. A única minha estranheza é porque, em geral, não se aceita isso, né? Nesse caso se aceitou, então chama atenção mais assim pelo diferente daquilo que os tribunais usualmente fazem. Bom, e aí com essas reduções todas, Sandro, a pena dele, que era de 22, passou para 17 anos e 6 meses de reclusão. Então a pena foi bem reduzida, né, por essas situações todas. E aí o processo acabou, a defesa foi ao STJ e não conseguiu, né, reverter a decisão no STJ, e foi mantida então a decisão, ficando Beltrano para cumprir essa pena, então 17 anos e 6 meses de reclusão, mais os 8 meses de detenção lá pela embriaguez ao volante. Ele, em 2020, ele passou para o regime semiaberto já, então ele é importante falar, ele estava primeiro preso no batalhão da Polícia Militar, porque ele era soldado da Polícia Militar, então era soldado, ficou preso lá. Quando ele foi expulso da polícia, a defesa pediu que ele fosse mantido no batalhão, porque ele, pelo medo de represária no sistema prisional comum, porque ele era policial, o tribunal manteve ele por um tempo, mesmo não sendo policial ainda, preso no batalhão da Polícia Militar, e depois mandou ele para o estabelecimento prisional comum, como qualquer outra pessoa, porque ele não era mais policial. Ele, então, ficou até 2020 no regime fechado. Como ele trabalhou um tempo na prisão, algo que se chama de remissão de pena, ele conseguiu diminuir um pouco o tempo de pena que ele tinha para cumprir, ele sai em 2020 para o semiaberto, e deve estar quase chegando já pela pena que ele pegou no regime aberto, deve estar quase já entrando para o regime aberto. Embora aí, é claro, às vezes a crítica é ao nosso sistema, ele é polêmico, né? Quando você diz, bom, pegou 17 anos, né? E pouco tempo depois, por uma série de questões, ele vai para a rua bem mais cedo do que a gente pensava. Mas esse é o modelo que nós temos, com críticas
e pontos positivos e críticas, e nesse caso, todo esse procedimento depois foi estritamente dentro da lei. Ainda lembrando que, por mais que o Ricardinho seja alguém tão conhecido que a gente acaba tendo ele quase como um membro assim, da família, da comunidade, mas todos os, assim como a vida da pessoa não pode valer mais por ela ser famoso ou não, o direito daquele que foi condenado tem que ser dentro das regras gerais, né? Então, o que ele não deveria ter benefícios por ser policial e nem ônus por ter sido policial. Né? Porque a partir do momento que se faz um crime, você não é mais policial, não é mais isso, não é mais aquilo. É criminoso. Você é criminoso. Você é criminoso. Ele ceifou uma vida. Eu confesso para você, Rodrigo, nós analisamos o processo com cuidado e nós sempre temos o cuidado, apesar do excelente trabalho da defesa também, né? Do promotor foi primoroso, da defesa também, não era possível, no meu entendimento, enquanto professor, enquanto advogado, a tese da legítima defesa. Tese da legítima defesa porque, vejam só, o sujeito estava vindo, então, da frente, ainda que ele tivesse o facão. Ainda que ele tivesse o facão. Eu estou dentro de um carro. Eu sou policial experiente. Eu estou com uma superioridade de armas. E aí eu atiro 2 vezes, atirei 3 vezes, mas 2 em direção a ele. Em tiros que não foram na frente. Mas eu digo que é porque eu aprendi na polícia que é para atirar 2 vezes no peito. Peraí, meu amigo. Primeiro, você não é um robô. Por mais que tenha o treinamento, ninguém tem direito de botar a responsabilidade em algum tipo de treinamento. Depois, se ele próprio diz que ele poderia, se ele quisesse matar, ter atirado na cabeça, então por que não atirou nas pernas? Porque o meu treinamento é para acertar no peito. Meu querido, isso não faz o menor sentido. Me desculpa, mas não faz o menor sentido. Além do que, você não estava nas melhores condições para seguir o treinamento que estava sob efeito de álcool. O dobro do permitido, então, né? Você veja, o sujeito está dentro de uma coraça que é um carro. Diz que o sujeito vem no facão, ele ainda está lá. Né? Você está com uma superioridade de armas. Você nem deixa nem o sujeito, porque não tinha como você perder aquela luta se você estava com a pistola, ainda que o outro tivesse com o facão. Você se antecipa, atira uma vez. Nem mostra a arma, ele atira dentro do carro, ele nem mostra. Atira a segunda, atira a terceira. Isso não é legítima defesa em lugar nenhum. Ainda mais que o cara tá virando de costas, né? Exatamente. Então, o que houve ali foi um homicídio que aí, Rodrigo, eu queria tratar um último fator, o tal do fator armas. Muitas pessoas acham que ter uma arma aumenta a segurança. Os estudos têm mostrado, a arma é um excelente instrumento de ataque e um péssimo instrumento de defesa. Por que eu digo isso? Quem tem arma acaba ficando menos criativo para as soluções. Isso é chamado, na doutrina americana, do fator armas. Veja, quando eu não tenho uma arma e eu tenho um conflito desse, eu tenho que ser mais moderado, porque eu não posso ser muito arrogante, porque eu posso ter medo. Né? Tem um estudo surpreendente que foi feito com a própria polícia de Nova York. Se pegou policiais que atuavam em zonas não perigosas, para uma parte, eles tinham arma. Era, por exemplo, aí para estudantes, para cuidar de escolas, etc. E outros não tinham armas. E o que eles viram? Que os que tinham armas não é que atiraram em ninguém. É que eles davam muito mais problemas, arrumavam muito mais conflito com o cidadão do que os que não tinham. Então, muitas vezes, a arma vira um atalho mental. Eu posso fazer alguma coisa porque eu confio tanto na arma que eu não preciso ser gentil, que eu não preciso fazer igual eu e você provavelmente faríamos e a maior parte das pessoas fariam. Poxa, o sujeito está consertando um cano. Eu boto meu carro ali. Mas não tem lei que me obrigue a sair daqui. Isso chama-se gentileza, isso chama-se civilidade. Então, disso desgraçou a vida desse rapaz que atirou também. A do Ricardinho
nem se fala, né? Então eu tenho uma vida perdida definitivamente para a morte. Por uma causa totalmente besta, né? E tenho outra vida perdida por uma causa igualmente besta. Se talvez ele certamente tivesse deixado aquela arma em casa, que ele dizia, não, é para me proteger, mas não o protegeu dele. Ele foi seu próprio agressor naquele momento. Quem bebe, se não pode dirigir, muito menos pode andar com arma e muito menos fazer as duas coisas. Então minha família é lá de Palhoça, da mesma de onde fica a guarda, e eu me lembro do sofrimento que foi toda a comunidade, você chegar, aí se alegou um pouco também que, porque o Ricardinho era localista, porque eles eram bairristas. Não, meu querido, mas veja o seguinte, você está na sua rua, você precisa consertar um cano, em qualquer lugar você vai dizer, meu amigo, pode estacionar para lá, as pessoas não chegam, você sai daí, seu cavalo. Não é assim. O sujeito era um campeão de surf. O sujeito está acostumado a lidar em tudo quanto é ambiente. E ao chegar com um facão, né, igual se fosse aí um jagunço, então vai pedir para aquele sujeito que já tinha chamado outro de loirinha, coisa etc., um sujeito que já tinha problemas de comportamento, e dá essa desgraça na qual ele até, acredito, vai se recuperar, está já no regime aberto, etc. Mas eu espero que ele leve isso também para a vida inteira, porque aquela vida do Ricardinho, daquela família, essa não tem regime semiaberto, essa não tem regime aberto, essa não tem nada. Essa é a extrema tristeza daquele silêncio que ficou. Então, nós sempre temos aqui a nossa perspectiva de extremo respeito à vítima e também o respeito aos direitos daquele que é acusado. Agora, é claro que nós nos posicionamos sobre aquilo que nós achamos correto do ponto de vista técnico. Do ponto de vista técnico, não sei você, Rodrigo, mas aquilo não é legítima defesa em hipótese nenhuma. Concordo 100% contigo, sendo realmente uma tragédia para a família do Ricardo, uma tragédia para a família do agressor, causada por ele mesmo, mas é uma tragédia também para a família dele, né, causada por ele mesmo. E a situação, ele já está quase no regime aberto, né, e é uma situação que, se fosse hoje em dia, com as alterações da legislação, ele ficaria pouco mais tempo preso, né? A legislação nossa foi modificada, a posição de regime mudou um pouquinho, então ele ficaria um pouco mais tempo preso, como naquela época era um pouquinho diferente, por isso esse lapso tão pequeno de tempo de prisão aí que ele teve. Nós temos, como nós sempre terminamos aqui, nós temos muitas vítimas no processo, né? Além do óbvio do Ricardinho, sua família, a comunidade, seus amigos, nós temos, eu fico pensando naquele irmão que estava junto com ele. Era menor, né? Provavelmente o irmão era um ídolo, né? E de repente ele vê aquele comportamento, ao que parece até no início que o irmão disse, nós já vamos sair, talvez o irmão, né, menor, não devia ter bebido. Até o avô, ainda bem que tu me lembrasse desse ponto, até o avô do Ricardinho disse que imagina que o tiro dado no retrovisor foi porque o irmão do soldado teria botado a mão na arma para ele não atirar. Então ele deu essa versão no depoimento, que ele imagina, ele não viu, mas ele imagina que o irmão teria batido na arma assim, é por isso que ele deu o tiro no retrovisor. E combina claro. Combina com a ideia de que as testemunhas, né, o pessoal ali do lado do Ricardinho, diz que esse rapaz, esse menino, né, tinha dito que nós vamos tirar o carro. Mas claro, quem dirigia era o irmão dele e às vezes aí o irmão mais novo, se o irmão mais velho tivesse escutado, né, o irmão mais novo, que tragédia teria evitado também para eles, né, para os dois lados. Ninguém ganha num homicídio, ninguém ganha. É um perde de um lado e um perde do outro. E olha só, às vezes você vai lá por causa de uma porcaria de estacionar o carro aqui, estacionar ali, você deixa de viver com seus filhos, você desgraça uma família, desgraça a sua família, um vai para o cemitério, outro vai para a cadeia. Ou seja, desgraça total. Tivesse aquele rapaz tirado do carro e ido embora, quanta coisa se teria evitado. Não é isso, professor Rodrigo? Bom, pessoal, obrigado. Esse foi mais um episódio do nosso Baseado em Fatos Criminais.
E até a próxima. E até a próxima, esperamos você aqui de novo. Não esqueça de curtir, compartilhar, né, comentar ali embaixo. Esse que é o podcast que respeita você, porque estuda o processo, fala com as pessoas certas para não ficar só no sensacionalismo. E também é o melhor podcast de True Crime. E quem não concordar, professor Rodrigo, Que recorra. recorre. Um abraço, pessoal. Até semana que vem.